Olá, tudo bem com vocês? Mais uma live com a querida Alcione Andrade. Falo em nome do Círculo de Mães, me chamo Carmela Bardini, para quem não conhece. E hoje vai ser um momento bem especial. A Alci e eu vamos compartilhar um pouquinho sobre nossas biografias. Afinal de contas, já que somos mães e idealizamos projetos com mães, nada melhor do que a gente também contar um pouquinho das nossas trajetórias. Então, vou convidar aqui a Alci. E vamos juntas, né, Alce, queridona? Para mais um momento juntas. Essa live ela vai ficar salva. Ela vai entrar também lá no portal Universo Materno. Então, quem não se cadastrou ainda no portal, pode se cadastrar. Oi, Oiê! tudo bem? Olha, minha prima Olha, já tá minha prima já tá aqui. aqui. A Jéssica, Jéssica. querida. É... Gostoso. Alce, tô aprendendo a Tô aprendendo colocar a uma colocar uma mensagem aqui mensagem aqui embaixo Ah, é e fixo, fixar. né? Tá. Quem tu quer que eu Quem tu quer que eu escreva? escreva? Deixa eu colocar o fone aqui que acho que vai ficar melhor. Comecei a ouvir eco já. É, também eu escutei. Ah, o que a gente pode fixar, né? Compartilhamento de biografias, biografias da maternidade? Impactos da maternidade? Impactos da maternidade? Ah, Aline! Família em bacana. peso, né, pessoal? Essas apoiadoras. Pode ser Nossas maternidade. apoiadoras. Círculo de mães. Oi, Maria Helena! Vou colocar aqui. Círculo. É, Para quem estiver chegando. isso. A nossa proposta hoje, mais do que falar do círculo, como nas outras lives, é conseguir trazer um pouco das nossas biografias, né? Que é a grande proposta do Círculo de Mães, é a gente poder se olhar, né? E se enxergar um pouco melhor depois que viramos mães. Então, essa é a proposta da gente fazer aqui, nós, compartilharmos um pouco isso, nós duas. E acho que podemos falar desse projeto que a gente criou, que eu acho que vai ser muito bacana. A nossa ideia é que a gente começa fazendo essa troca, esse compartilhamento, mas a gente sabe pela antroposofia que olhar para a biografia, que compartilhar a biografia é algo muito forte, né? É algo muito impactante. E quando a gente escuta a biografia de alguém, a gente normalmente tem chamados para nós mesmos, né? Então é muito interessante, por isso que a gente gosta tanto de ler biografias nos livros, né? Livros de biografias. Então a gente teve essa ideia de compartilhar biografias de mulheres que já participaram dos círculos de mães, do círculo de mães. Então, que vamos ver aí o período, mas que a gente possa ter compartilhamentos. Começamos nós duas e logo nós teremos convidadas, né, Mela, de participantes, ex-participantes, para compartilhar também a partir das lentes que a gente usa no círculo de mães, né? Vai ser bem especial, a começar por nós. Isso aí. Eu nem fiz E roteiro nenhum. a gente conversando antes, né? Como é que a gente vai fazer esse compartilhamento? Até porque nesse momento somos duas compartilhando em 1 hora de live, né? E se a gente pensa em biografia, ai, a Ana tá aí, oi Ana, que delícia. Se a gente pensa em biografia, a gente poderia ficar horas, né? Normalmente quando a gente faz um projeto de compartilhamento biográfico, a gente realmente faz por horas um compartilhamento. Então até a Mela sugeriu, e eu acho que vai ser bem bacana a gente trabalhar em cima dos temas do círculo, né? Então no primeiro encontro nós temos um olhar para esse impacto que nos causa como indivíduos, né? Mulheres. Aí no segundo encontro a gente tem o impacto da relação conjugal. E no terceiro encontro a gente tem esse olhar para a carreira. E no quarto encontro para mulher e mãe que eu quero ser dali para frente, né? Então acho que a gente podia começar a fazer esse olhar sobre nós a partir desses 4 aspectos e ir trocando uma com a outra e com todo mundo que está aí, né? Como que foi isso tudo, esse impacto todo. Aí a Então, gente tem, na verdade, 15 minutos, né, para cada. para cada tema, É, cada âmbito. E aí acho que antes da gente começar, a gente podia já ir dizendo para quem se interessar em conhecer mais o Círculo de Mães, que a gente sábado começa uma turma nova. confirmada, turma. Confirmada, confirmadíssima. Sábado das 9 às 11h30 da manhã, online. Quem tiver interesse, entre em contato lá pelo site da Unitar, já tem tudo direitinho, né, Mela? Pode entrar em Melhor contato caminho, né? também, né? Pedir para nós É, direto, por aqui, pela.
pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou podem já preencher o formulário que está na bio da Unitale, do perfil, ou mesmo pelo site. E o Isso. material do círculo também já tem, né, assim, um pontapé inicial para quem quiser ter uma ideia do material teórico até, né, o embasamento teórico do Círculo de Mães, pelo portal Universo Materno, o cadastro é gratuito. Lá vocês vão ver uma outra live nossa. Tá dando eco, né? O meu não. Eu tô escutando. Se precisar, eu pego o meu foninho lá também. Mas alguém tá escutando o eco aí, gente? Já falem. É, Se tiver eco, eu pego o meu foninho. Que antes não funcionava, mas agora passou a funcionar o o fone. fone, né? Que Com eco. bom. Eu vou lá pegar. Vai Ah, falando, tá. tá? Então tá bom, olha lá, tem eco mesmo. Então, enquanto a Mela vai lá, eu acho que a gente pode começar. A Luísa está ouvindo pouco. Começar. Eu sempre falo começar, a Mela sempre me corrige. Ah, se a gente já começou. É, então, o primeiro aspecto que a gente vai olhar para esse compartilhamento biográfico, e eu estava falando antes sobre o poder disso, né? Quando a gente escuta alguém contar a história da pessoa com a verdade dessa história, né? Com as dores, com as alegrias e com as tristezas, né? Com tudo que ela carrega. E eu penso que a maternidade, quando vem, ela traz muitos desses impactos, muitas alegrias e tristezas e muitos despertares, né? Eu trabalho hoje como coach de carreira e meu foco principal é atendimento de mães e também trabalho como educadora parental. E tudo isso veio, depois, na hora que chegar na hora de a gente falar de carreira, veio por causa da maternidade. Mas quando eu sento na frente dessas mães, são histórias tão incríveis e cada mulher que eu atendo faz tanto eco dentro de mim de outras coisas que caem em ficha, de outros processos de autoconhecimento, que cada vez mais eu acredito nesse poder do compartilhamento biográfico. Então, a gente realmente acredita que essa live que nós vamos fazer hoje, ela vai virar realmente um projeto de trocas biográficas e cada vez aí com uma convidada diferente, podendo nos ajudar a enxergar o que esses impactos e essas fichas que caem, essas mudanças todas, e aí a partir desses 4 assuntos que a gente falou, então, que são trabalhados no Círculo de Mães. Acho que a gente podia começar. Mela, quer Vê se começar? melhorou. Ficou bom o Melhorou? som. Então tá, que bom. Melhorou para vocês também, É, pessoal? Acho que sim. então vamos lá. Quem Vamos lá. começa? Quem Para o começa? ímpar. Quer começar? Eu já falei bastante quando você estava Pode lá. ser, tá bom. Tá, dentro do primeiro tema, né? Então merece eu falar um pouquinho de mim antes de ser mãe. E aí é bem especial, porque é outra Carmela. Até me deu vontade de separar uma música aqui e dançar para vocês, mas o É tempo é verdade. realmente muito curto. No círculo eu sempre danço, né? Sempre tem uma hora que eu danço e, inclusive, eu tenho trazido uma coreografia minha de antes de ser mãe. Bom, eu sou uma irmã de muitas. Sou a quarta filha da minha mãe. Tenho uma irmã gêmea e eu sou nascida no Rio Grande do Sul. Então eu vivi toda a minha infância lá. Uma curiosidade bem interessante minha, que quando eu era jovem, no início da minha adolescência, eu não tinha muita percepção de como ia ser minha vida para diante. Eu não era muito sonhadora, no sentido de que eu tinha muitas expectativas, que eu queria casar, eu queria ser mãe, nada disso. Eu sou filha de pais separados também, então presenciei uma relação conjugal que de alguma forma foi falida, né? Vamos dizer assim. E comecei muito desde cedo entendendo que eu tinha que ser dona de mim, que eu precisava ser bem independente financeiramente. E para que eu pudesse ter a minha expressão no mundo, né? Porque quando a gente depende dos outros, é como se a gente tivesse que se anular, né? A decisão do outro vai se sobrepor a nós. E aí, enfim, né, desse lugar de mulher também subjugada, que também sempre presenciei na sociedade, na qual muitas vezes é realmente o homem que, quando eu era criança, era ele que dirigia, o menino da escola que era inteligente na matemática, né, tinha todo um lugar do homem e da mulher na sociedade. Então eu venho de uma educação também que me criou para ser
feminista, né? De alguma forma, porque é uma família de muitas mulheres. Nós somos em 5 irmãs mulheres, e tem uma das minhas primas está aí assistindo, é a Letícia, e muitas mulheres na família, então são poucos homens, são poucos primos, sabe? Me criei no meio da mulherada mesmo. Vó, tia, mulherada. Nossa. E então, enfim, parto desse lugar de quem depois fui fazer educação física, também muitas vezes sendo questionada com relação à minha própria feminilidade, que sempre tive um feminino, exerci um feminino plural. Então, brinco, frufruzinho no cabelo, nada disso. Eu era atleta, dos 12 aos 24 eu fui atleta de punhobol, também conhecido como faustibol, e é um esporte do guerreiro. Imagine aquela pessoa que vai atrás de um objetivo e fisicamente move a sua própria superação do seu limite físico. Então, eu nunca tive medo de sentir dor, nunca deixei de enfrentar nenhum problema, sabe? O esporte me ensinou a encarar as coisas de frente e chamar pra mim. Peituda, né? Vem pra mim. A bola pode vir, eu vou pegar, sabe? Então, a identidade, assim, muito forte. Muito subversiva, muito questionadora. A Alce já conhece tudo isso. Adoro. Aprendendo Então, com você. Assim, as coisas são assim. Como Conta assim? outra. Eu tô questionando. Então, né? Você é a ovelha negra da família. Por um Muito lado, bom. sempre muito tranquila, assim, muito como uma filha que nunca quis dar trabalho, elogiada por ser simples, por não ser, por não chamar atenção, né? Mas por outro lado também eu sempre muito questionadora. E aí, enfim, então fui fazer educação física, lá encontrei todo um debate de gênero que só fomentou para mim essa questão do lugar da mulher na sociedade. Eu não queria ser mãe, porque mãe significava que eu não ia poder ser independente, que eu não ia poder fazer meu movimento de profissional, de vida profissional e tal. Iria ser, assim, um atraso de vida, né? Gasto, né? Gasto, limitação, enfim, não fazia parte dos projetos da Super Carmela Bardini. Então, eu fiz a graduação. Descobri que realmente, por meio das práticas corporais, eu conseguia exercer o meu serviço no mundo. E aí eu fui encontrar a dança circular depois de formada, migrei do esporte para dança e aprendi um pouco a olhar para esse feminino plural, mas também dentro desse aspecto da sutileza, né, da gentileza, do gesto mais leve, suave, desse requinte do apreço com as coisas mais estéticas, esse cuidado mais visual e artístico, essa relação com esse feminino que é minhas vontades mais íntimas, né? Enfim, fui saindo um pouco da objetividade, né? Porque sempre yang, assim, sempre prática, fogo nos olhos, sabe? Meu objetivo é tal, pá! E isso é justo, isso não é justo, justiceira, completamente. E aí a maternidade, no meio disso tudo, imagina, eu fui fazer mestrado, dava aula no meio acadêmico, em mais de uma faculdade, eu era professora do ensino público. E aí Eu você era decidiu assim. ser mãe, Mela? Daí, decidiu depois, com 32 anos, eu tomei essa decisão. Eu fui, é bem engraçada a história, porque eu fui fazer o meu mapa astral lá no Rio de Janeiro. Como eu tenho irmã gêmea, a gente descobriu que tinha uma astróloga que fazia mapa de gêmeos, que um mapa fica normal e o outro mapa de gêmeos fica virado, assim. Então é muito louco, né? E a gente foi fazer. E daí lá, a astróloga falou que filhos iam me fazer muito bem, que era um movimento de vida bem interessante pra mim. Na época eu chorei. Eu chorei assim, mas porque pra mim é assim, como eu sou intensa, é meio tudo ou nada. Então eu pensei, se for pra ser mãe, eu vou ser mãe.
entendeu? Não tem meio termo aqui, eu tô aprendendo meio termo. Mas eu pensei, se for pra ser mãe é mais de um, Aham. e se for pra ser mãe é a minha bandeira, eu vou viver isso, né? E aí, em conversa com meu marido, eu voltei daquela leitura de mapa lá, conversei com ele, e ele falou, às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Mas acho que sim, que podemos tentar. Aí eu parei Olha de que tomar legal. anticoncepcional na época e em 4 meses eu tava grávida. Que legal. Contei para as amigas na época, elas, nossa, a Mela vai ganhar bebê e tal. Eu falei, sim, tomei essa decisão. Então, para mim foi assim, realmente me despi de muitas crenças, já quando eu decidi ser mãe, né? Sim. O mais legal disso tudo é que eu tinha entrado na antroposofia, fui fazer a formação em pedagogia Waldorf na época. Você decidiu fazer Fui, formação em pedagogia antes de decidir engravidar? Ah, eu não sabia, eu foi. achei que tinha sido depois. Foi bem bonito, foi antes. Eu fiz o primeiro módulo em julho. Aham, Na verdade foi assim, eu tinha me inscrito um pouco antes, mas se for ver foi tudo meio junto, porque daí eu aham. entrei em julho na... Não foi julho, foi setembro, eu acho, na pedagogia Waldorf. E o módulo seguinte foi em janeiro, eu já cheguei lá anunciando que eu estava grávida. Ah, que legal. Aí eles Aham. falaram, né, que pessoal que entra aqui para fazer a formação em É pedagogia certo. Waldorf, a criançada fica lá no céu apontando, eu quero ir naquela mamãe, Ela vai estar mais que ela tá se preparada. preparando, Porque Que eu fui legal. como profissional. E daí quando eu cheguei Entendi. lá, eu fui como mãe. Daí eu quis realmente fazer porque lá na formação em pedagogia Waldorf, até para quem se interessa, são 4 anos, né? Então os primeiros 2 anos são comuns. Nos últimos 2, cada um escolhe se quer olhar para o primeiro setênio, 0 a 7 anos, ou para o segundo. E eu acabei escolhendo o primeiro setênio. Só que a minha área de educação física, eu não tenho como atuar no primeiro setênio com a educação física, a não ser que eu Ah, tivesse pedagogia. uhum. E eu escolhi como mãe. Que Então eu legal. sabia que eu tinha que pegar primeiro o beabá. Aí eu falei, quando eu tiver de novo, eu vou fazer como profissional, mas agora realmente eu preciso olhar para minha maternidade. E Legal. assim, para minha criança interior também, né? Foi Uhum. bem especial, porque é como se eu tivesse tendo aquela oportunidade de curar coisas que talvez, ou, né, trazer para consciência coisas que talvez eu não tivesse oportunidade de olhar Uhum. e que de alguma forma me ajudaram muito, porque daí quando o Felipe nasceu, eu já estava com a minha chama interna mais forte, sabe? Sim, sim. Já estava conseguindo estar mais inteira, porque eu digo assim, até fechando a minha fala, né? Até eu ganhar meu filho mais velho, eu era uma adolescente. Olha Eu não só. tinha compromisso com nada, eu já era casada, só que assim, eu olhava pro meu marido e dizia, eu tô indo dançar, tchau. Ai, tô indo pro trabalho. Eu arrumei mais um trabalho. Eu arrumei mais outro trabalho. Arrumei outro agora. E tava tudo bem, porque ele tava nos trabalhos dele, ou ele tava descansando em casa, ou ele ia pro futebol dele, tava tudo beleza, né? Uhum. E aí depois não. Então daí quando chegou o Felipe, então tem horário para comer, tem horário para toda uma rotina. Então mudou muita coisa, né? Uhum. E no meu corpo, né? Então eu tinha um corpo de adolescente, eu tinha um estilo de vida de adolescente. Eu não tinha compromisso com nada nem com ninguém. Era assim, E você foi mãe aos 33, o primeiro filho? Então, eu engravidei com 32, daí eu fiz 33 e o Felipe nasceu. Ó, vamos deixar uma Aí pulguinha nasceu o atrás. primeiro cabelo branco, né? Esse fiozinho. Vamos deixar uma pulguinha na orelha de quem tiver interesse de pesquisar, que os 33 anos é um marco bem importante para antroposofia É, também, né? Mas pesquisem aí. Legal. passo a E daí, bola. tá bom. É, Nossa, já são 4h24. Gente, o tempo passa voando nessas lives. Como é que pode? Vamos lá. Então, com relação aos impactos em mim, né, como ser humano, que é o primeiro item ali do círculo de mães. É, Antes de ser mãe, desde a minha infância, eu também sou do interior, só que eu sou do interior do Paraná, né? Sou de Cianorte. E antes de ser mãe, e desde criança, eu era muito do correto, o que é o certo.
Então eu tinha essa questão moral muito forte, assim, isso é certo e isso é errado, é preto e branco, né? Então, beber cerveja não é certo, então é errado, né? Sabe? Então assim, não, equilíbrio não, ou é certo ou é errado, as coisas todas sempre foram assim. E aí minha mãe também teve 5 filhos, e isso é uma coincidência legal entre nós, né? Nós temos várias coincidências que não adianta a gente ficar falando todas aqui, senão a gente só vai falar disso. Mas também sou irmã de 5 filhos, sou a segunda filha é mulher. A minha mãe é uma. Ela nem tá aí, ela achou que era 4h30, agora que eu percebi que ela me escreveu, você tá quase na hora. Mas ela é uma mulher muito forte, uma personalidade muito forte. Então ela sempre foi esse exemplo pra gente, né? De lutar, de buscar, de sair de casa. Então ela era de Curitiba, ela foi pra Cianorte pra fazer a vida dela, se formou, fez. Então ela era esse exemplo de força, assim, da mulher forte, né? E eu sempre me espelhava nisso e pensava também, eu vou ter filhos, tipo, minha mãe tem 5 filhos, também vou ter um monte de filho, eu vou educar também super desse jeito correto, ou das coisas certas, e eu era sempre fui muito comunicativa, e aí meu objetivo era sair para o mundo e influenciar as pessoas das coisas certas, para as pessoas saberem o que tinha que fazer de certo. Esse era o meu principal objetivo. Então eu falava que, nossa, meus filhos nunca iam fazer birra, meus filhos nunca iam fazer nada errado na vida, eles iam ser certos desde o começo e tudo certo ia ser certo e tudo certo. Essa era muito essa busca igual você fala de rigidez, né? Eu também tinha muito isso, mas dentro do certo e errado, assim. Então eu tinha muito medo do que as pessoas achassem que eu fazia coisa errada, por causa desse peso, né? Que era muito grande. Mas aí eu vim para Curitiba, eu fui morar com a minha irmã. E aí aqui foi a primeira vez que eu descobri quem eu era, assim, comecei, né, a descobrir, porque eu não era filha da Tânia e do Juscelio, que ensinar de pequena, todo mundo se conhece, então aonde eu ia, filha da Tânia, filha do Juscelio. E aqui em Curitiba ninguém sabia quem eu era, e aquilo foi assim, meu Deus, sabe, como uma liberdade de eu posso ser quem eu quiser ser, eu posso ser de um jeito, eu posso ser de outro, ninguém sabe, então eu posso ser quem eu quiser. E aí foi muito interessante pensar quem eu quero ser, que comportamentos eu quero ter, né, quem que eu quero ser nesse mundo. Foi a primeira vez, quando eu vim para Curitiba, assim. E aí eu fui buscar publicidade e propaganda, por essa questão de comunicação, né? E fui buscar dentro sempre essa busca de influenciar pessoas, era o meu objetivo. E aí eu fiz a formação toda de publicidade e propaganda e abri uma agência. Só que eu entrei na faculdade muito cedo, entrei com 16 anos. Então com 20 anos eu estava formada. E aí abri uma agência de publicidade e propaganda com 20 anos, eu e mais 3 sócios, sendo que um deles é o meu marido hoje. A gente fez faculdade juntos e daí no terceiro ano, no segundo ano de faculdade a gente começou a namorar. Aí a gente terminou a faculdade, abriu a agência, ficamos 4 anos com a agência. E aí lá no auge da agência eu entrei numa crise existencial, achando que eu convencia as pessoas a comprarem coisas que elas não precisavam. E aí de novo, se não é certo, é errado, não posso. Aí abandonei tudo, porque não, vamos procurar outra forma. Não, se não é certo, é errado, acabou, né? E fui atrás então o que eu vou fazer que é certo? E aí eu fui fazer sustentabilidade corporativa, e é interessante quando a gente conta um pouco da nossa história, que a gente sempre vai para a carreira, né? Que as nossas buscas iniciais é muito de carreira, né? Eu sabia que eu ia ter filhos, muitos filhos, eu achava que eu ia ter muitos filhos. E o Dinho também, meu marido também é de 4 irmãos, então ele também queria bastante filhos. A gente falava que a gente ia ter 4. Daí o Dinho falava ou 4 ou 8. Ou a gente parava no 4 ou a gente ia até os 8 filhos. E aí, no fim das contas, eu fiz sustentabilidade corporativa, daí entrei no terceiro setor, me apaixonei pelo terceiro setor, comecei a trabalhar com ONGs, né? E comecei a trabalhar com treinamentos de voluntários, comecei a ir para empresas para dar consultoria para empresas, informação de programas de voluntariado empresarial. E aí, quando eu entrei nas organizações, era muito interessante que eu entrava por meio da publicidade e propaganda e via um lado da empresa bem comercial. Né? E aí, quando eu comecei a entrar por parte de programas de voluntariado, tinha um quê comercial sempre, mas a gente pegava pela empresa apoiando as pessoas a darem o seu melhor e realizarem seus sonhos sociais. Então, era uma entrada por um caminho tão diferente, tão bonito, que eu me apaixonei por isso, assim. Então, eu comecei a ver como que as pessoas têm esses sonhos sociais, como que as pessoas querem realizar coisas no mundo. E aí eu conheci a antroposofia e aí eu me apaixonei pela antroposofia e comecei a trabalhar como coach, olhando para a carreira com base na antroposofia. E aí eu achei, pronto, fechou, agora encontrei o que eu vou fazer nesse mundo. Comecei a abrir mão do certo e do errado, que eu acho que a antroposofia traz muito esse olhar pra gente, do indivíduo, das suas próprias buscas, né? Da gente não querer impor certos e errados para ninguém, que cada um tem. Então, comecei a retrabalhar esses conceitos dentro de mim. E como coach, mais ainda, porque o coach não pode dar palpite, né? O papel do coach é levar o cliente no seu melhor caminho, na sua melhor versão, mesmo que seja completamente diferente do que eu acredito como coach.
Então, esse trabalho de isenção, de segurar o julgamento, de ajudar que a pessoa chegue no caminho dela, no eu dela, na busca dela, também me fez reolhar tudo isso e trabalhar isso. E eu tinha certeza absoluta que eu já tinha encontrado o meu papel, que era isso e acabou. Aí eu engravidei do Joaquim, há 5 anos atrás. E aí, quando eu engravidei do Joaquim, eu era sócia de uma empresa. E aí falei, não, quando o Joaquim tiver 6 meses, eu volto a trabalhar, né? E a gente fez todo um acordo, assim, não tinha nenhum salário, nem licença maternidade, nada, porque éramos todos sócios. Mas o Joaquim fez 6 meses e eu não queria voltar. E eu entrei naquele desespero do tipo, o que que tá acontecendo comigo? Por que que eu quero ficar com essa criança? Eu tenho tanto... Toda a minha vida foi planejada em cima desses objetivos profissionais, né? E aí veio todo esse impacto de... Eu tinha certeza que meu filho não ia chorar sem parar, eu tinha certeza que meu filho ia mamar na hora certa. Tudo que era certo, que eu achava que eu tinha tirado de dentro de mim por esse olhar profissional, eu percebia que eu ainda tinha muito nas relações com as pessoas, né? Começando pelo Joaquim. Então, o Joaquim veio completamente diferente de tudo que eu imaginei que um bebê seria para mim. Então, ele chorava desesperadamente, só ficava no peito o tempo inteirinho, só dormia mamando, não era uma criança, depois quando foi crescendo, simpática, que cumprimentava as pessoas, e eu achava absurdo, eu falava, meu Deus do céu, que criança mal educada, onde já se viu não cumprimentar as pessoas? E o Joaquim não cumprimenta até hoje, e tudo isso foi me, como assim? Como assim meu filho não faz isso? Como assim meu filho não faz isso? E aí esse convite de novo para rever valores, rever formas de educação, rever crenças, muitas crenças sobre a pessoa certa e a pessoa errada de novo, né? Então foi muito interessante que o primeiro filho, esse impacto foi, as coisas não são ou A ou B, não são preto e branco. Existe toda uma escala de cinzas até o preto virar branco ou o branco virar preto, e todas elas estão, tá tudo bem. Aí o tá tudo bem acabou sendo meu lema, sempre que a gente chega num lugar, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. E acho que esse foi o grande impacto primeiro, assim, eu começar a me ver como pessoa que não tinha controle sobre as coisas, esse descontrole foi assustador. E o quanto tá tudo bem qualquer coisa, desde que seja um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado, tudo é um processo de desenvolvimento, tudo é um olhar para si e tal. Então esse impacto assim foi muito grande, até porque eu fui a primeira filha dos 5 filhos a ter filho, e aí o parto foi assim uma coisa também super inovadora. Meu pai é obstetra e eu quis fazer um parto natural, assim, então tudo foi indo para coisas. Pagamos a língua, Ana. Tudo foi indo para coisas contrárias de tudo que eu falava. Eu falava que eu nunca ia ter parto normal na minha vida. Um dia eu jogava futebol. E aí um dia eu machuquei meu joelho, e quando caí, meu joelho virou, arrebentou o ligamento, saiu do lugar, ficou preso, foi horrível. E aí meu técnico falava, querida, respira, respira. Eu falava, pelo amor de Deus, bate na minha cabeça para eu desmaiar, porque eu não quero sentir dor nessa vida, eu nunca vou ter um parto normal para não sentir dor. Aí ele falava, mas a gente não tá falando de parto. Eu falei, mas eu tô, escreve o que eu tô falando, eu nunca vou ter um parto normal na vida. E aí, imagina, eu fui lá e fiz um parto natural, sem analgesia, sem nada. E desde isso, minha vida realmente foi toda virada. Quem eu sou, o que eu gosto, o tipo de relações, as minhas buscas, as minhas crenças, meus ritmos. O Joaquim trouxe pra... Mexe aí, olha que eu acho que não era... É como se fosse esse recadinho. Acho que não era bem isso que você achava. Mexe aí que tem mais coisa por trás. E aí foi... As coisas começaram a trazer para esse eu completamente novo, que eu comecei a me descobrir, assim, e que hoje faz muito mais sentido, né? É muito mais eu do que o que eu recebi do mundo. Hoje eu percebo que é muito mais eu mesma, né? Que está dentro de mim, não que o mundo me deu. Acho que é muito isso. Ah lá, minha mãe chegou! Legal. Acho que agora... Ai, que legal. Muito Tá, legal. vou pegar o gancho. Isso, pega o gancho aí para relação conjugal, que é o nosso segundo tema do círculo. Queria só comentar assim que é muito legal, Alce, porque a gente tem complementaridade para o nosso trabalho até nisso, né? Que a gente vai olhando nossas histórias e vai reconhecendo, porque quando o Felipe chegou, nasceu, né? Ele me arredondou. Ah, você comentou Aquela isso uma mulher das vez, linhas foi lindo. retas. Né? Porque como eu já tinha aquilo subversivo, aquele questionamento todo, no lugar daquilo, para mim, veio aquele conforto de que, sabe, o mundo é belo, como a criança traz. Então aquela revolta, né? Aquele questionamento, aquilo caiu. Caiu. Eu sempre falo da imagem da maternidade, que é aquilo que, já na gestação, o que é essencial a gente agarra, o que não é, pode cair, que tá tudo certo, né?
E uma Então, coisa que ele falava bem rapidinho fala. também. Eu acho que a Aham. maternidade ajuda a gente a escolher as nossas bandeiras, né? Porque antes de Uhum. ser mãe, a gente tem uma bandeira lá que a gente acha que aquela é a bandeira, né? Ah, só que essa bandeira provavelmente foi te dada por alguém, né? Em algum momento aquela bandeira foi te dada por alguém. Aí quando a gente se torna mãe, que a gente tem que escolher o que é essencial, a gente vai buscar que bandeira eu realmente quero levantar e quero lutar por, Interna, né? né? Interna. E aí é uma Uhum. questão muito mais interna que vem pra fora e você pensa, é essa bandeira. E aí, independente de qual, não tem bandeira certa e bandeira errada. E aí, muitas vezes, as mães que encontram uma bandeira acham que essa tem que ser a bandeira de todas as mães. E acho que essa é onde muitas vezes a gente pode acabar se perdendo nesse mães apoiam mães, né? Quando a gente acha, por exemplo, que toda mãe tem que ser empreendedora, ou que toda mãe agora tem que ser feminista, ou que toda, né? Porque na verdade cada mãe vai encontrar qual é a sua bandeira. E eu acho que o filho vem com esse impacto grande, assim, de agora eu encontrei a minha bandeira, que daqui a pouco pode mudar de novo, né? Porque a maternidade É. também tem essas fases, né? Da maternidade em si, quando a criança vai crescendo, a gente vai encontrando outras formas de bandeiras, etc, né? Oi, filha, o papai tá lá, ó. Muito bom. Então, eu vou puxar a relação conjugal, vou puxar por uma situação que eu vivi, que foi Legal. bem forte, porque decidir ser mãe foi muito orgânico, né? O Mário respeitava o tempo que eu dizia que eu não queria ser mãe, e quando eu decidi, ele apoiou. Foi lindo, né? Mas daí tem uma história muito interessante. Sabe aquelas viagens? Porque quando a gente viaja, entra no carro, parece que tem um mundo de conversas que não aconteceriam em qualquer outra circunstância, mas numa viagem de carro acontece. Sim. Aí a gente estava numa viagem dessas, voltando de um encontro brasileiro de danças circulares. Era uma viagem de mais de 6 horas. E aí eu comecei a falar sobre a minha expectativa com relação ao nosso filho não ir para a escolinha tão cedo, que para mim era muito Aham. importante isso. E que eu achava importante a gente alinhar antes que ele nascesse, porque Aham. do contrário eu poderia ficar muito decepcionada, né? E a gente precisaria combinar isso. E aí foi bem interessante, porque meu marido ele tem um projeto lindo de futsal feminino e ele não vê. A Aurora tá chorando? Tá, o Dinho já tá indo lá pra dentro com ela. Tá. Não, não, ele não via a possibilidade dele remanejar a demanda dele de trabalho. Então, na percepção dele, não haveria problema do nosso filho ir para uma creche, uma escolinha e tal. E eu fiquei ofendidíssima. Então eu chorei na viagem, sabe? Falei que eu não estava criando um filho, que eu não ia botar um filho no mundo para entregar na mão dos outros, que não faria o menor sentido para mim, que eu precisava que ele revezasse comigo e que eu iria baixar muito o meu fluxo de trabalho e que eu contava que ele baixasse o dele, porque a gente teria que revezar os cuidados com o bebê, né? Uhum. Então foi para mim um marco assim da mudança na relação conjugal. Foi quando a gente chegou nessa compreensão de que a gente tinha que fazer acordos e que o que a gente definisse ia interferir no andamento da criação dos nossos filhos, né? E que, Aham. portanto, nós tínhamos que estar muito bem alinhados. Não era mais uma questão de que, tchau, tô indo dançar e tu vai pro futebol. Não, porque para eu me dançar, ele precisa atender nosso filho e vice-versa, Uhum. né? Porque eu estava pregando uma política ali que não era de terceirização e que, sendo assim, éramos ou eu ou ele, né? Uhum. E então foi um movimento de abrir muito espaço na relação conjugal no sentido do conceito, né? De compreensão de família, de ritmo, de estilo de vida, de estilo de consumo, do que comprar. Então vamos trabalhar menos, vamos ganhar menos. E aí a gente vai viver com menos, mas a gente vai atender os filhos, né? E É vocês muito já engraçado conversavam bastante porque antes, Mela? não, a gente não tinha grandes conversas antes. A gente teve Olha que essa legal. circunstância aí do choro. E aí depois a gente foi entendendo como é que ia funcionar a coisa, né? Primeiro porque daí quando o Felipe nasceu, eu pude ficar numa licença até 10 meses. Hum. E aí, quando eu voltei a trabalhar, o Mário falou pra mim assim:
Mela, imagina que o teu trabalho é o teu momento de descanso. Descansa carregando pedra. É. E eu entendi na hora. Eu pensei, calma, eu posso usar isso a meu favor. Eu não preciso me desesperar. E o meu trabalho era 4 horas por dia. Mas assim, eu tava lá e eu não queria estar lá. Eu queria estar com o Felipe, sabe? Era a minha verdade interna. Mas enfim, eu fiquei olhando muito para isso, para como é que eu estava me construindo profissionalmente, qual era o sentido dos meus trabalhos, porque realmente precisava justificar muito bem a escolha de ir até o meu trabalho e não ficar com meu filho. Sim, sim. Por outro lado, eu conseguia, com o apoio do Mário, que eu pudesse ter o meu momento profissional. Isso era muito legal, porque eu confiava plenamente nele. E eu tinha exemplos de outras relações familiares, né, de irmãs, enfim, né, que de repente eram muito mais possessivas com os cuidados com seu filho, com seu bebê, e que não permitiam ao pai estender realmente a divisão de tarefas. Então, só eu cuido bem do meu filho, né? Então eu pensei, não, isso não pode servir pra mim, até porque o Mário é um paizão, é super carinhoso e eu vou ter que saber que se o meu filho não tá comigo, ele está com o pai, é como se estivesse comigo. Aí eu já parti muito cedo dessa premissa. Isso me ajudou muito. Fez um grande atalho pra eu não ficar batendo cabeça, sabe? Poder deixar ele exercer o que era dele. E assim a gente faz até hoje, né? Então a gente abre mão de muitos espaços só nossos. O Felipe, ele dormiu na nossa cama até 2 anos e meio, 2 anos e 5 meses. E o Caio está com 2 anos e 5 meses. E eu estou providenciando uma grade para a cama dele, que agora é que ele vai migrar. Então imaginem, eu praticamente me sinto uma puérpera que emendei, uma relação de vínculo tão visceral que eu tive com o Felipe, até a amamentação, né? E aí eu dei mamar para ele até 1 ano e 5. Quando ele tinha 2 anos e 9 meses, eu engravidei do Caio. Então, o Mário e eu, nesse tempo, porque como eu vim dessa compreensão de que ele não iria para a escola, ele foi ter a primeira experiência na escola com 2 anos e meio mesmo. Até então éramos o Mário e eu, algumas vezes a minha mãe, e que eu entendia que não era papel da avó, porque cuidei muito de um sobrinho meu sobrinho mais velho, e achava que não era papel dos avós. Então, realmente assumi a bandeira, né? Então, agora é você, mãe! E eu realmente assumi com todos os ônus e bônus. E então, o meu movimento do Mário sempre foi esse, de passar muito bastão. Fez cocô, comeu, tá, vai trabalhar, bom trabalho. Um chega, um sai, né? Quando ele começou na escolinha, teve um dia que a gente falou, vamos no cinema, no meio da tarde, sabe? Foi uma delícia. Mas assim, por outro lado, ao mesmo tempo que muita gente até olha de fora e julga, né? Nossa, mas eles abrem mão da relação deles, conjugal e tal. A gente, na verdade, nunca abriu mão da nossa relação. Sempre foi harmoniosa, né? Mas eu vejo que só foi possível ser assim porque a gente conseguiu fazer acordos muito verdadeiros, sabe? Do que servia para os dois. E a gente sabe que a nossa prioridade são os filhos. Isso vale para os dois. Então, fechou. É um período, é um processo. No início da vida deles, a gente tem que estar muito presente. E a gente vive isso. Que legal. Sabe? Então, é uma delícia. Eu digo assim que como relação conjugal, eu já tinha um parceirão de vida antes dos filhos. E depois só aumentou. Então, a gente, assim, o que hoje é a nossa admiração um pelo outro? Eu olhar o Mário brincando com os filhos e me derreto. E ele olha a atenção que eu dou para eles, para os filhos, e ele se encanta, né? Então, não é só uma relação um com o outro diretamente, embora a gente tenha admiração e apreço, e tem, né, todo um movimento de, né, busca um pelo outro. Mas a gente sabe que se a gente hoje se procura menos, tem menos tempo para nós, para andar de mãozinha dada, para ter os nossos programas e passeios e viagens, né? É porque a gente escolheu uma coisa que é muito grandiosa, que é a criação dos nossos filhos. Então, te diria que, né, como relação conjugal, a gente caminha todo dia um passinho. Que legal.
Mas isso também, eu e a Mela temos bem parecido, né, Mela? Tanto É, de forma como a gente escolheu os maridos, quanto como que veio a partir das crianças as mudanças, assim, né? Eu também vejo mudanças interessantes, ai, Gi. principalmente com relação a valores, assim. A gente tinha valores muito parecidos, sempre teve. Mas, assim, prioridades de valores, né? Então, a gente manteve os mesmos valores, mas trocou a ordem de prioridades, assim. O que para mim antes era uma coisa mais prioritária, para ele era outra, a gente precisou meio que colocar no mesmo lugar, para a gente poder, bem o que você falou, conseguir caminhar juntos olhando para o mesmo lugar, né? Então, a gente teve várias conversas. Tudo começou por causa do parto, né? Quando eu decidi que eu queria fazer o parto natural, eu trouxe pra ele, comecei a dividir vídeos, comecei a dividir coisas. Ele amou a ideia de estar junto. O Jim é super assim, ele é bem intenso nessas coisas, assim, bem entregue. E ele amou, e ele começou a assistir, e ele esteve junto no parto dos três mesmo, né? Um dentro da banheira comigo, e ele contando a coisa mais engraçada o do Joaquim foi na banheira, e ele fala, é lindo lembrar, mas na hora não tinha nada de lindo, não. E ele conta todos os detalhes sujos, limpos, tudo. É muito engraçado ele contando. Mas tudo aquilo veio dentro disso de que é isso estar junto, né? Não é só nas coisas boas. E quando a gente era só nós, lógico que tinha dificuldades, mas tudo bem, ele pensa diferente de mim. Tudo bem, ele faz o que ele quer, eu faço o que eu quero, né? Então, quando a gente teve o Joaquim, decidimos o parto. Então, assim, o parto ia ser um só, não podia ser do jeito dele ou do meu. Então, a gente tinha que chegar num lugar, eu quero que você esteja junto. Só que ele tem que querer, ou se ele não tem que querer, como é que eu faço, né? Então, a gente, de alguma forma, teve que se entender desde ali. Aí, quando o Joaquim... eu queria que o Joaquim fosse de uma escola Waldorf. E o Dinho vem de uma educação super tradicional aqui em Curitiba, né? Ele estudou no Medianeira a vida toda, e ele sempre imaginou que o filho dele estudou na Medianeira. E aí, quando eu conheci a antroposofia, desde lá de trás, eu comecei, meus filhos vão estudar numa escola Waldorf. Daí o Jim falava, que escola Waldorf? Aí tivemos filhos. Putz, começou a ficar verdadeiro esse negócio. Agora eu vou precisar mostrar pra ele o que é, a gente vai precisar chegar no meio termo. Então, em todos os lugares, a partir do momento que chegou um filho, começou a ter que vir espaço para os dois olharem, para os olhares poderem ser trocados, né? Não pode ser do jeito só de um ou só de outro. Então, isso começou a aparecer de um jeito muito legal, que o puerpério trouxe essa oportunidade de quando eu me perdi de mim e daquela verdade absoluta que eu tinha sobre as coisas, era o Dinho que dava esse suporte para eu poder me encontrar de novo, né? Então ele vinha dizer, eu falava, Dinho, esse menino só mama, não sei o quê, a gente não tem. Nunca esqueço dessa situação. Eu falei, eu não tenho escolha, eu não posso escolher dormir, eu não posso escolher descansar, eu não tenho mais escolha. Aí ele falou, Alce, calma. Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te dar suporte, você tem escolha, nós temos escolhas. Se a gente decidir que para você é melhor dormir para a gente poder ter uma vida boa, a gente vai dar uma madeira para ele e pronto, tá escolhido, né? Vamos olhar para as coisas com consciência. Então ele conseguia trazer esse espaço de conversa e de olhar mesmo num momento de muita tensão ali do porpério, que você está completamente fora de si em muitos momentos, né? Então esse porpério foi muito legal, trouxe uma oportunidade muito legal da gente conversar mais sobre coisas internas, não só sobre decisões externas. Vamos viajar, não vamos viajar? Vamos jantar isso, vamos jantar aquilo, né? Vamos jogar futebol e não sei o quê, ou vamos... Então, coisas de valores mesmo. E aí foi muito bacana, né? A gente percebe que a nossa relação se fortaleceu muito, teve muita discussão, conversas, e se não existisse essas conversas, a gente provavelmente não teria conseguido se fortalecer mais, né? E aí, eu lembro que eu usei muito o livro da Maternidade contra a Própria Sombra para mostrar para ele alguns capítulos, né? Para ele me entender ali o que estava acontecendo. E isso também foi muito legal, porque o Dinho é também. bastante racional. Você também usou esse livro, né? Também é. Era muito legal. Eu falava, Dinho, lê esse capítulo, por favor. Aí ele lia e ele falava, tá bom, entendi. Aí, beleza. Uma beleza. E aí foi muito legal, porque eu vejo que impactou completamente a nossa relação. A relação conjugal foi completamente impactada. Mas ela trouxe um caminho de trocas mais profundas. E assim, muito por ele também, a gente soube aproveitar esses caminhos de trocas, né? E de profundidade. Então a gente começou a rever valores, a gente começou a rever coisas de prioridades e foi muito, muito, muito legal, assim. Então eu percebo também uma relação conjugal mais fortalecida, mas esse fortalecimento veio pelas crises.
E isso é uma coisa que a gente vê bem legal pela antroposofia também, e a gente vê também no círculo, né? São esses momentos que a gente tem uma crise, que é um convite para a gente parar e reorganizar, que fortalece para dar o próximo passo, até a próxima crise. E aí fortalece de novo, até a próxima crise. Então, enxergar essas crises que a criança, quando ela chega nesse núcleo familiar, ela vai trazer uma crise, ela vai desestabilizar tudo, né? A gente conseguir enxergar isso com a oportunidade de fortalecer, e aí acho que isso, no ciclo de mães, a gente traz alguns exercícios, algumas coisas legais, né? Optar por isso. Então vamos usar essa crise para fortalecer e não para desestabilizar, simplesmente deixar instável até quando. Ah, sei lá, vamos ver até quando fica instável. Não é essa. É que a gente realmente assuma as rédeas dessas crises, entenda que elas vão acontecer, né? E o impacto vem mesmo, assim, eu não conheço nenhum casal até hoje que não foi impactado. Mesmo que esperou passar sozinho, mas o impacto aconteceu, né? Então, acho que isso ficou bem forte para nós, assim, aqui. O quanto cada filho veio e trouxe um novo impacto. E agora a Aurora com 6 meses também, um novo impacto. E a gente, que novo passo a gente vai dar de fortalecimento nisso tudo, né? Muito, muito legal, assim. E foi essas conversas, foi o que surgiu, assim, mais espaços de conversas. Muito bacana. Legal. Acho Vamos que já pra são 10 para carreira? 5. Vamos para carreira. Vamos pra carreira. A gente já sabia que ia dar tempo até a carreira. Sabíamos. É. Então, nossa, carreira é um capítulo à parte. Podia fazer uma live só sobre isso, né? É, só sobre carreira. Mas assim, eu, como já falei, vamos encurtar, né? Eu sou formada em 5 minutos para educação cada uma. física. Marca aí. Ah, é. Agora menos um. Então, eu realmente sempre fui muito workaholic, né? Não tem outra palavra para me descrever. E eu amo trabalhar. Quando eu me formei em educação física, eu dizia assim, nossa, é uma delícia trabalhar. Porque quando a gente estuda, a gente já se empenha um monte e a gente faz o que a gente gosta e ainda no final do mês ganha dinheiro. Eu acho ótimo. Que lindo. Eu adoro ser adulta. Olha como é que é a vida de adulta. Eu escolho o que eu vou fazer, eu faço no horário que eu quero, o que eu quero, sou dona do meu nariz, E ganhei dinheiro. faço as coisas e ganho dinheiro. Tá bom, né? Então eu entrei muito nesse fluxo, né? De fazer o que eu amo, de ser remunerada por isso, de me sentir valorizada e me sentir realizada. Esse é o circuito. E cá estou, sigo nesse circuito. A diferença é que eu sou outra profissional. Eu mudei e redesenhei todo o meu trabalho. E também me tornei uma profissional muito mais autônoma e empreendedora com a chegada dos filhos. Então, antes eu trabalhava mais para instituições, grandes instituições. E viajava um monte, fazia um monte de coisa, fazia muita formação de professores, dava muito curso, escrevia muito material. E aí, depois, com a chegada do Felipe, porque o primeiro já deu aquela sacudida, né? Eu fui me redesenhar. Aí eu consegui olhar para o meu trabalho e dizer, isso serve, isso não serve. E o que não serve, tchau. E o que serve, eu quero mais. Né? Legal. E aí eu entrei no circuito já na gestação com a ciranda materna. Foi um projeto que nasceu da gestação, porque eu já era focalizadora de danças circulares. E aí eu resolvi que quando o Felipe nascesse eu não ia parar de dançar. Mas eu ia dançar com meus pares. Né? E aí eu passei a dar aula de dança para mãe com bebê. Inclusive tem a Ju, que não sei se está aqui ainda, mas a Ju também me conheceu na primeira leva lá, primeiro ano de ciranda materna. O lindo é que os projetos nunca pararam. A ciranda materna tem 6 anos. Tem gente que me manda a imagem dos filhos, a Vivi que está dançando agora com essa quarentena a gente até parou com as rodas regulares, mas a Vivi dançando com o Murilo. E a mais velha dela, gigante, dançou também comigo, então é lindo, sabe, de ver. Ela hoje dançando a grande, as músicas da ciranda, é uma delícia, né? É assim, a Thaí e a Ju, queridona. Então, a vivência da ciranda materna foi isso, foi um encontro do trabalho com o que eu estava, meu momento de vida, né? Então, a maternidade foi me convidando. Então, por exemplo, chegou a festa de 1 ano do Felipe. Eu não vou colocar brinquedos de plástico, cama elástica e escorregador e piscina de bolinha de plástico. Então, calma. Imagina, né? Eu fazendo formação em pedagogia Waldorf.
Falei para a Clemair, que era minha aluna de pedagogia na época, se ela fazia as bolinhas de pano comigo. E uma piscina de pano. Surgiu o Clubinho dos Pititicos, né? E dali por diante. Então, a Unitá, que começou como um projeto que era emissão de nota fiscal para um trabalho da Bruna, que era de ginástica laboral, foi assim que começou. Aí a gente começou a prestar serviço com a dança circular, o Mário com os jogos cooperativos, aí com a maternidade, aí chegou a ciranda materna, aí Clubinho dos Pititicos, a Bruna assumiu o trabalho com a doulagem, no decorrer, depois do nascimento da segunda filha dela, né? Aí veio o Círculo de Mães Contigo, né, Alci? E a Unitá, que ganhou uma sede física, que foi em 2006, e de lá para cá, milhões de projetos com mães, iniciativas voltadas à criação de filhos, e enfim, né? Daí foi todo esse mar de coisas. E eu continuei trabalhando um monte. Varandinha, não dou conta de falar de tudo. Então é isso, essa é a Carmela, que é mãe de 2. Trabalho um monte e só faço o que eu amo. E agora tem o portal Universo Materno, que eu tô apaixonada. A Luísa tá aí. A Luísa trabalha um monte comigo. O portal tá lindo, tem mais gente entrando agora, mulherada empreendedora engajada, sabe? Tá tão bonito todo esse movimento. Eu sou muito grata aos meus filhos, à maternidade, a oportunidade de poder me conectar realmente com o que mais importante para mim. No meio disso tudo, eu sou professora do IFPR Paranaguá, que eu amo, que mora no meu coração, que eu comecei em fevereiro desse ano. E eu sou muito feliz com tudo que eu faço. E hoje, com uma terceirização do atendimento aos meus filhos, que eu tenho uma anja que me apoia desde o ano passado, agora não, em isolamento social, mas que me deu muita base como mãe para poder ter segurança de que meus filhos estavam bem cuidados e que eu já poderia alçar alguns voos. E que para mim são muito importantes. A carreira para mim é muito importante. Que legal. Pronto, falei. Ó, 5 minutos. Legal. Então, para mim, a questão da carreira foi muito interessante também, porque eu passei a ser coach, né, antes de ter filhos, e depois de ter filhos eu passei a ser coach, continuei sendo coach de performance e carreira, mas voltado para mães. E antes de voltar a trabalhar como coach, naquele tempo que eu fiquei parada um pouco, que eu não queria voltar, eu comecei a fazer rodas de mães, porque eu pensava o que eu mais senti falta no meu puerpério era ter um lugar para tomar café com outras mães, porque eu queria saber se o que eu passava era normal ou se tinha alguma coisa errada, que eu era, sei lá, um extraterrestre. E aí eu comecei a fazer cafés, chamava Cafés Entre Mães, comecei a fazer lá na Casa Poppins, a Nani, super parceira, foi um amor também. E aí comecei a fazer vários cafés, e aí nesses cafés a gente trocava. E aí eu fiz cafés quase 2 anos, assim, uma vez a cada 2 meses. E aí vinha as mães, a gente fazia trocas, trazia conteúdos, fazia trocas, conteúdos. E aí eu comecei a ver o quanto a maternidade era muito impactante. E num impacto que eu comecei a ser apaixonada por esse impacto. Assim, eu sou completamente apaixonada pelos impactos da maternidade, porque no meu ponto de vista a gente acaba saindo do nosso automatismo. Então alguém coloca alguma coisa, o mundo coloca coisas sobre nós, desde quando a gente é criança, né? A gente fala bastante disso, a carreira, quando lá você vai para a escola e pergunta o que você vai ser quando crescer, como se a única coisa que diz quem você é a sua carreira, né? Então várias coisas vão sendo colocadas sobre você, e aí chega a maternidade de certa forma, tira você desse automatismo e você pensa, peraí, não é só isso, ou então é desse jeito, não é desse jeito, você começa a se questionar. Porque você fica em casa durante 4 meses, 6 meses, que seja, Amanda, que fosse qualquer coisa o tempo que você fica em casa, é como se você tivesse descido um pouco do trem, e aí você fala, tá, eu vou subir desse vagão, eu vou mudar de vagão, eu nunca desci do trem, então é interessante, assim, eu sou apaixonada. E daí por isso, eu comecei a focar meus atendimentos de coaching daí para mulheres e mães. Não deixei de atender homens, mas minha grande paixão, assim, era usar esse momento mesmo de parada para ajudar nessa tomada de consciência, para retomar, né, carreira, performance, etc. E aí, com isso, quando as mulheres chegavam dentro do atendimento, do coaching, eu comecei a perceber que as questões eram muito mais profundas. Não era só a carreira era a pontinha do iceberg. E que por trás disso tinha muita coisa. Esse impacto das suas próprias crenças, valores, ritmos, quem você era de verdade. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, a questão da educação que teve, a educação que queria dar para os filhos a partir dali, diferente, igual. E aí comecei a estudar sobre parentalidade quando o Joaquim nasceu já, comecei a procurar outras linhas de educação que pudessem me dar suporte científico
científico, que eu sou muito do pensar, né? É muito difícil para mim acessar minhas intuições, meu sentir. Então, tanto nesses estudos também comecei a buscar como fazer isso para acessar meu sentir. E ainda é um desafio grande para mim, então eu comecei atrás de linhas científicas que pudessem me dar base. Bom, resumindo, tudo que eu sempre vim desde criança, aquela ideia de influenciar pessoas, de buscar mostrar o que é certo, etc., eu vejo que eu simplesmente dei uma nova roupagem para isso, né? Então não é mostrar o que é certo, é ajudar a pessoa a encontrar o seu certo. Não é ensinar os meus filhos a serem certos, é ensinar os meus filhos a encontrarem o seu certo, né? Então não é ser mãe de muitos. Eu sou mãe de muitos, hoje 3 não é pouco, né, no dia de hoje, mas eu penso que eu posso, muito mais do que pensar que eu vou ter 8 filhos e ajudar, né, nós, eu posso apoiar nesse processo educacional e nesse despertar dessa relação com crianças e pais, etc., de outras famílias, né? Então eu percebo que eu dei uma nova roupagem muito mais sutil, muito mais intensa e muito mais dentro de coisas que realmente levam para esse resultado final, que é essa busca de o mundo ser mais feliz. Trabalhei no terceiro setor em busca de um mundo mais feliz. Então eu vejo que meus valores não mudaram. O que mudaram foram os meios, e foi a maternidade que me ajudou a encontrar esses meios e colocar esses valores em prioridades diferentes, ordens de prioridades, né? Essas questões todas. E aí hoje é onde eu me realizo, né? Nessa questão da parentalidade, que eu tô cada vez mais apaixonada de poder apoiar outras famílias nisso. E com relação ao coaching de carreira e performance, eu ainda me realizo muito. E eu sei que daqui a um tempo pode ser que eu me realize de novo de outras formas, né? E tá tudo bem, a gente vai se redescobrindo, né? Esse autoconhecimento constante, assim. E encontrar a Unital e a Carmela, principalmente, nessa dupla, foi uma coisa maravilhosa, porque traz esse equilíbrio mesmo, que a gente se complementa. A Mela é muito do sentir, a dança é algo que leva para o sentir, que para mim é muito mais desafiante. Então, o Círculo de Mães, ele tem esse equilíbrio muito legal do pensar e do sentir. A Mela traz as danças, os conteúdos. Cada vez mais a gente está compartilhando. A Mela já me desafiou no Círculo 2 eu trazer uma dança. Então, a gente vai realmente uma puxando a outra, né? O que é muito, muito gostoso. Eu falei pra Alce que eu quero estudar mais, porque eu quero também entrar nessa parte mais teórica. E vamos, daqui a pouco a gente está trocando. Eu vou dar as danças, você vai dar o conteúdo. Que delícia. Gostei. Ai, muito bom, legal. Alce. Muito bom. Nossa, é só a pontinha do iceberg, né? Muita Só coisa. a pontinha, muita coisa. Uhum. E eu penso que assim como nós, dá para perceber que a gente só deu um redirecionamento, mas muitas outras biografias mostram uma mudança 180 graus, né? Outras mostram em todos esses temas, tanto você no autoconhecimento, quanto na relação conjugal, quanto no profissional, quanto na relação com os filhos, né? Então, penso que vai ser bem legal essas trocas biográficas para a gente poder ver o quanto a maternidade é realmente esse convite, né? Esse É um impacto portal, como né? convite, um portal. Uhum. Que a gente possa, mães apoiarem mães a entrarem nesse portal, né? Uhum. Obrigada, guria. Imagina, obrigada a Agradeço. você. Nosso E acho tempo que está fica o realmente convite. acabando. Isso. Eu não sei, eu não consigo descobrir aqui se a minha avisa que está acabando. Sei, Quando te tá avisa? compartilhado, eu não sei se avisa. Quando tá sozinho, sempre então tá. avisa. Mas quando tá em dois, já teve vezes que acabou e não avisou. Então vou deixar beijos. Fica o Vem convite que a aí gente pro Círculo sabe. de Mães, começa sábado, gente. Esse compartilhamento que a gente fez é onde a gente leva conteúdo para todas vocês poderem olhar para cada um desses temas com conteúdos de panos de fundo aí, para ajudar nesse mergulho. E quem quiser compartilhar essa live com alguém, tem aquele aviãozinho ali embaixo. Manda pra galera. Vai ser uma alegria e vai ficar depois salva 24 horas e vai pro portal Universo Materno, que é um portal gratuito com material do Círculo lá. Fala, Alce, ainda tem um segundo? Não, eu ia falar que já temos algumas Ana, querida. inscritas, temos algumas vagas, na verdade, já temos a turma formada, oficializada, mas ainda temos algumas vagas. A Aline escreveu ali, eu vou. E temos... Ai, não sei se deu falha no da Alce. Agradecemos muito, foi muito bom. Quem sabe nos próximos encontros, algumas das mulheres que estão aqui, inclusive nos ouvindo, que possam contribuir também, várias que participaram dos círculos anteriores que estão aqui, né? Então agradeço muito, muito, muito.
A gente está muito feliz. Essa é a quinta. Ah, agora está acabando, 26 segundos. Então, essa é a quinta edição do Círculo de Mães. A quarta edição foi online. E essa é a quinta. Então, estamos muito felizes, agradecemos muito. E se vocês puderem nos apoiar na divulgação, será ótimo. Beijos, Aline, beijos. E a Alce, acho que acabou saindo lá. Beijo, obrigada pelas presenças.